estamos recebendo o advogado especialista em direito eleitoral Fábio Guisch para falar do período eleitoral que está se aproximando. As convenções começam agora no final do mês de julho até o início de agosto e aí nós teremos, enfim, as definições. Por enquanto, muitas especulações, alguns lançamentos de pré-candidaturas, tanto a prefeito, vice-prefeito, homem ou mulher, vereador ou vereadora, pré-candidatos também, e algumas pessoas têm que sair dos seus cargos, né? Servidores públicos, a gente não pode mais ter aqui, por exemplo, apresentadores ou comentaristas de programa de rádio, que são pré-candidatos, enfim, tem muitas coisas a serem observadas. Chegando o pleito municipal, nós teremos no dia 6 de outubro o primeiro turno, e aqui para nossa região é o primeiro turno que vai valer, porque somente para cidades com mais de 200 mil eleitores é que teremos o segundo turno em caso de necessidade. Fábio Guisch, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, Gabriela, boa tarde a todos os tarde. ouvintes da Rádio Independente, é uma satisfação estar de volta aqui nos microfones, a gente está sumido do contraponto também um período, né, mas tentar conciliar e voltar aos poucos, a demanda é grande, o momento agora... E é muito importante, porque eu sempre, quem me conhece sabe que eu trabalho muito nessa parte de orientação. Eu acho muito importante. E o momento que você treina, é que nem um jogo de futebol, você conseguir instruir os jogadores que depois serão os atores dessa eleição, teremos menos problemas no pleito eleitoral. E orientar o que pode e o que não pode. E sim, Ricardo, você colocou bem, desde sábado se antecedem 3 meses do pleito. E eu coloquei em várias oportunidades, ontem à noite também tive uma reunião política aqui em Pouso Novo, entre os municípios que a gente está prestando assessoria, também para orientar os pré-candidatos. Eu sempre digo que o pior período, Ricardo, Gabriela, é agora, do dia 6 de julho ao dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral. E por que o pior período? Porque dia 16... a gente vai ter na rua. O Ricardo é candidato, número tal, o Fábio é candidato, vota em mim, Facebook, Instagram, a bola vai pro jogo e começa a rolar. Eu digo que é mais fácil, porque as pessoas vão focar naquilo. O momento agora ele é delicado porque existe uma pré-candidatura. Aí tu tem servidor público que saiu na sexta-feira, tá em casa. Não pode fazer campanha ainda, mas se desincompatibilizou. Uma série de radialistas que saíram, não podem usar o microfone. Tem que aguardar a convenção, que é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Temos várias marcadas na região já, nesse período. Depois da convenção se faz os registros de candidatura. E dia 16 que começa o pontapé e o apito inicial desse jogo. Então agora é o momento onde a gente já teve, nos últimos dias aqui na região, multas de pré-candidatos por propaganda eleitoral antecipada. Agora está muito em voga a questão da promoção pessoal. Então isso que a gente está tentando orientar para terem alguns cuidados. Então, por isso que eu vejo como muito delicado, e principalmente nessa eleição diferente das outras, essa pré-campanha que é até o dia 16 de agosto. Essas multas até agora, Fábio Guisch, foram por quê? A gente poderia citar alguns exemplos, porque a gente está vendo pessoas anunciando suas pré-candidaturas em redes sociais, deixando claro que serão pré-candidatos. Isso não é um problema? Não há problema nenhum. Assim, o que acontece? Em 2012, só para o nosso ouvinte ter conhecimento, foi a última eleição municipal de 90 dias. Vocês lembram, né, Ricardo? Era 90 dias, era 880. Não tinha pré-campanha. Você esperava, tinha convenção, em 90 dias entrava no jogo, começava e deu. Eu ia dormir, no outro dia acordava, ia fazer campanha e esperar. E tudo acontecia nos 90 dias. Se diminuiu da eleição de 2016 até agora, numa mini reforma eleitoral, e se trocou para 45 dias. Só que depois que se trocou, se verificou que esse prazo era curto. E ao mesmo tempo, Gabriela, que se diminuiu o tempo de campanha, não diminuiu o tempo de descompatibilização, entre outras situações. E aí se criou e se nasceu no Brasil a figura da pré-campanha. Pré-campanha. Pré-campanha eu posso ficar uns 4 anos em pré-campanha. Não vai mudar aquele período ali ou não. E a gente sabe, teve prefeitos que estão no primeiro mandato, estão em pré-campanha já há tempo. A gente sabe... Dá um exemplo aqui, podemos falar nosso governador reeleito, estava em pré-campanha já, dentro daquela situação dele, andando pelo estado no período já, anos antes da eleição. E ela pode sim, você pode se declarar pré-candidato, enaltecer qualidades pessoais, mas você não pode pedir o voto de maneira explícita e implícita. O que acontece muito? Esse implícito, eu vou dar um exemplo. O Fábio tomava muito café. Tu entende? Fábio não toma mais café. Fábio tomava muito café.
Então aquele tamo junto, conto contigo, vamos lá. Esse que de certa maneira, que é uma maneira indireta de pedir o voto, não pode. Mas você usar suas redes sociais, eu sou a Gabriela, sou radialista, trabalho no grupo independente, me descompatibilizei, acho que a política precisa disso, acho que precisa uma nova pro esporte, para educação, meio ambiente, algumas ideias, deixar aquela coisa assim, dar o teu pitaco, digamos assim, e não pedir voto nem apoio, é permitido sim, a legislação permite. E alguns cuidados que o pessoal acaba exagerando, dando pedindo apoio indiretamente, abusando da promoção pessoal, quem é detentor de mandato eletivo, isso é uma preocupação, porque na última sexta-feira tivemos uma reunião muito importante aqui no Fórum Lajeado, com o presidente e o representante do Tribunal Eleitoral, e todos os juízes aqui da região e os promotores, muito bem colocado, estão preocupados e devem, eu acho muito importante, Ricardo, a questão da promoção pessoal. A promoção pessoal é aquilo aonde eu fiz, eu sou, eu quero. Não, gente. Eleição é igualdade. Então não é o momento, agora é o momento de nós dar o recado. A ponte caiu. Cuidado, pessoal, aquela ponte está interditada. Existe um caminho alternativo. Novo horário, questões de emergência, mas não precisa agora a gente dar um enfoque maior na promoção de quem fez ou quem ajudou. Agora todos são iguais, mesmo aquele que não está no cargo para poder ser candidato. Pegando esse exemplo aí, onde a ponte caiu, a gente tem muitos casos em que precisamos dos nossos governantes, né? Vamos falar especialmente de prefeitos ou vices, né? Porque os secretários que vão concorrer já tiveram que deixar os seus cargos, não podem permanecer como secretários, mas prefeito, vice, não tem que deixar de dar explicações, né, Fábio? Seja na rede social ou até mesmo para a imprensa. Vamos pegar o exemplo da rádio. A gente vai ter que falar com o prefeito, a gente sabe que tem alguns que estão ficando receosos. Não sei se eu posso falar. Se falar sobre aquela situação, aquilo ali que foi tratado, que é importante que a comunidade saiba, isso não é um problema, né? O problema é dizer, olha, lembra que eu já ajudei aquele outro, né? É fazer um pouco a mais, sair da pauta principal, e isso vale não só para a rádio, como para outros meios de comunicação, para a rede social também. Exatamente, Ricardo. Você já definiu e fez todo o desenho correto do que é a legislação eleitoral. Os prefeitos eles devem sim, quando for pertinente, agora a gente tem que saber separar o momento que a figura do gestor ela é importante para o microfone, ou a figura eu estou com uma situação numa secretaria da educação. O secretário suprime, ele pode esclarecer, ok, se dá melhor, vamos dizer assim. Não, mas nesse momento a gente quer saber a opinião do prefeito, é um direito. O prefeito dando uma entrevista, se até o problema, não eu fiz, eu vou fazer, nós vamos buscar, não. A situação no momento é esta, caiu a ponte, está interditada, existe uma rota alternativa, deu um problema numa escola municipal essa noite por causa do frio, amanhã não teremos aula. Essa questão de emergência, notícia, informar o que está acontecendo. Eles têm que sim fazer. Agora o momento é ser objetivo, direto e ao ponto que precisa. Você até citou antes, Fábio, a reunião na sexta-feira com o TRE. Isso. E uma das preocupações tratadas lá foi envolver o período eleitoral com questões ainda voltadas às enchentes, né? Exatamente. Usa a ponte como exemplo, mas uma questão falada até pelo prefeito de Cruzeiro do Sul foi a questão da entrega de doações. Justamente. Muitos vereadores ou secretários estão fazendo essa entrega. Em que ponto separar isso para daqui a pouco não ser uma compra de voto ou receber uma denúncia por determinada ação querendo fazer outra? Porque a gente sabe, tem pessoas em abrigos, ainda precisando dessa ajuda. Como separar essas coisas? Isso é muito importante. Até foi colocado pelo Dr. Rodrigo, e muito bem colocado para ele, que é o juiz eleitoral daqui, mas a gente sabe que tem outras zonas eleitorais. O momento que você é candidato, a partir do dia 16, não. Você aí tá fora, você tem que tomar cuidado, porque tu não consegue separar a questão do voluntariado pro candidato. Está meio que... Tu passou numa convenção, aí tu tem que cuidar. Tu não vai poder mais fazer aquilo que realmente está fazendo. Mas agora ainda pode. Agora não vejo problema nenhum nesse período de você fazer. Só que eu sempre digo, existe uma diferença muito grande, Gabriela. Eu acho que as pessoas têm que ajudar. O momento é esse, apesar que já melhorou muito. Mas há uma diferença muito grande entre o Fábio levar uma doação e eu entregar a doação. Pessoal, vocês estão precisando, tá aqui a doação, tchau, acabou. Mas eu tirar foto, fazer palanque, fazer daquilo um link para candidatura. Isso não pode, claro que não pode. Isso é promoção pessoal e abuso de poder. Tem lei, tem resolução recente do final de fevereiro que fala sobre isso. Então não pode. Agora, se você puder evitar também, é muito interessante. Eu sempre coloco, o Fábio precisa ir na casa da Gabriela fazer a doação. Eu não posso entregar para assistência social.
Então, a gente tenta, sabe? Quando tu não consegue outros mecanismos, aí é complicado. Quando tiver o abuso, tem que cuidar. Agora, o que eu oriento? Poder, se você não tem alternativa e for direto e objetivo e não fazer plataforma eleitoral, eu não vejo problema. Agora, se você consegue, eu tenho isso aí, eu quero entregar, eu consigo condicionar para os órgãos, assistente social, para o CRAS, outras situações, faça também. Agora, se não conseguir, não faça palanque nem holoforte em cima disso. Fábio, o que mais mudou de 2020 para cá, quando nós tivemos a última eleição municipal? Estávamos ainda em meio a uma pandemia, agora estamos saindo de uma outra enchente, sempre períodos aí bem conturbados nos últimos anos. Você já falou da questão da pré-campanha, da diminuição do tempo de campanha de 90 para 45 dias, mas isso já enfrentamos lá em 2020. O que temos de novidades que as pessoas devem ficar bastante atentas? Nós temos novidade principalmente nessa resolução nova, que é a 23735, que agora foi no... E ela é nova porque ela vem para essa eleição, não para outra, no sentido do que vai sobre a questão do abuso do poder, condutas vedadas e listas eleitorais. Ela é de agora, de 27 de fevereiro, não atingiu nem a eleição de 2022. O que acontece? Ela engrossou o caldo, vamos dizer assim, no que diz respeito ao abuso de poder. Porque antes, Ricardo, nós tínhamos assim, vou te dar um exemplo, nós não tínhamos disciplinado, muito claramente na legislação, a interferência do voto. Que eu tenho 6, 7 funcionários, eu faço uma reunião, eu convido um candidato, eu meio que tento direcionar isso para um candidato a X, a prefeito ou vereador. Isso já não pode mais. Então, algumas situações que envolveram nessa resolução é o abuso de poder. Está claramente, a gente viu nas últimas decisões do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ele teve nessa linha sobre o abuso de poder e também sobre a promoção pessoal. Então, assim, hoje, Ricardo, qualquer interferência, por mínima que seja, no eleitor, que seja além de pedir o voto e condicionar de outra maneira, de uma troca, alguma coisa, mas sempre foi, não era tão grave dessa forma. Você pode sim ser condenado por abuso de poder, pagar multa e ter o seu registro cassado, inclusive processo criminal. Mas daí nesse caso, Fábio, o candidato sofre a consequência? No caso, eu vou fazer uma reunião e convencer vocês de votar no candidato determinado. Talvez o candidato nem está sabendo disso. Se ele soubesse, sim, os dois, o empresário mas que aí reuniu... tem que provar que ele está... Claro, tudo é prova, né? Nesse sentido, os dois que estão nesse daqui a um pouco pode até ser feito para sabotar um candidato, né? Sim. Alguém fazer, armar... mas isso a gente sabe que esse é o grande problema, até falando pro Ricardo, a segunda grande mudança na legislação é uma preocupação que o próprio tribunal teve, temos resolução para isso também, e eu te confesso que é uma preocupação que eu tenho sobre a inteligência artificial, Ricardo. Porque agora a gente olha... Essa é uma grande preocupação eu do vejo TSE, assim, né? Eu vejo pessoas que nem assim, vamos citar um exemplo. O Drauzio Varela, do Fantástico. Existem inúmeros vídeos dele dando receitas e as pessoas... Eu conheço gente que olhou e mostrou, Fábio, é ele que está falando dessa forma. E ele explicou, não é. Consegue pegar lá a Gabriela, o Ricardo, o Fábio aqui falando, a mesma voz, o mesmo jeito, a mesma imagem e mandar isso. Isso é um problema muito grave, porque, Ricardo, eu me preocupo muito, muito. Porque hoje é muito fácil de fazer. Quem conhece, manja com essas questões de saber da inteligência artificial. Eu vou ter todos os mecanismos depois, criminais, eleitorais, todos eu vou conseguir, talvez, assim como a gente às vezes consegue eliminar em período eleitoral, há 4 anos atrás, nós conseguimos eliminar às 2 da manhã do sábado para o domingo na eleição. Só que eu sempre digo, tudo isso é muito importante, mas o estrago está feito. Teve um desembargador do TRE que disse que eles têm mecanismos para identificar esse problema, mas talvez a demanda de denúncias da questão da inteligência artificial que vai chegar não vão nem dar conta de tudo que vai ser feito. Porque pelo seguinte fato, e me preocupa porque vocês sabem aqui como é ruim. A notícia ruim, ela corre muito mais rápido que a notícia boa. E as pessoas que gostam da fake news e gostam de tragédia, às vezes espalham. Quando é uma notícia boa, larga hoje no WhatsApp aqui uma notícia na região que está vindo cada criança aqui da região vai ganhar uma bola de presente. Quantos vão espalhar essa notícia? Agora larga uma tragédia, um problema, isso rapidamente vai. Então, o momento que você corrige, mesmo que consegue que é uma fake news, o estrago está feito. Nós teremos que trabalhar, sim, com esse percentual e essa possibilidade desse estrago. E essa questão das fake news,
A inteligência artificial é um grande problema. Mas aí também, eu sei que vocês já estão fazendo um trabalho muito grande, cabe aos meios de comunicação, a nós, advogados, trabalhamos nessa área, orientar o pessoal, gente, não importa se é adversário político, deixa para dentro do jogo, um jogo de futebol. Cuidem o que vocês vão espalhar. Pergunta aqui da Leci. Boa tarde, moro no Florestal e já colocaram um santinho na caixa do correio. Ela até fala aqui do nome da pessoa que seria candidata. Não pode, né? Não. Olha, esse santinho, Leci, eu não sei, não vi. Mas, inclusive, você nem pode fazer santinho ainda porque a pessoa, não teve convenção, 2, não registrou candidatura e ainda não teve o CNPJ, que todo candidato precisa do CNPJ para declarar nos santinhos gastos. Se tem um santinho, dá uma olhada que deve ser uma eleição de 4 anos atrás. O que também não pode, porque o material tem que ser, depois de 30 dias da eleição, tem que ser recolhido. Mas santinho agora... É meio estranho essa situação. Ainda sobre a inteligência artificial, Fábio, ela pode ser usada, ela só não pode ser usada para mecanismos de... A inteligência artificial não pode ser usada. Não pode. E nem se for verídica a informação. Não pode. A inteligência está proibida pela resolução do TSE. Tá certo, Fábio. Voltaremos a conversar. Obrigado aí pelas explanações e um bom trabalho pela frente. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Estamos à disposição aí. Vamos lá, que nem eu falei, é um período muito conturbado e a gente tenta sempre esclarecer para o melhor, para os jogadores estar aptos para o campo de votação e também para os candidatos eleitores. Um grande abraço. Um grande abraço ao Fábio Guisch, que conversa conosco. Ele que é advogado especialista em direito eleitoral.